Quando na China, até pouco tempo atrás, você só podia ter um filho. Uhum. Se fosse uma menina, geralmente o casal ou matava ou dava para adoção, se desfazia. Por quê? Porque na cultura chinesa, quem cuida dos filhos, dos pais na velhice, é o filho homem. Então, se eles só podiam ter um filho, e se fosse a filha mulher, eles sabiam que quando eles ficassem velhos não ia ter quem cuidasse deles. Porque na China não tem aposentadoria, não tem INSS, não tem esse troço todo. E não existe a noção de que a mulher também pode trabalhar tanto quanto um homem. Também não, é uma outra cultura, é completamente diferente da nossa. Então, para lá, do ponto de vista, digamos assim, moral, ético, não era uma coisa inaceitável o infanticídio. Sim. Na medida, entendeu? Uhum. Por exemplo, ontem eu fui dar entrevista aí para uns caras, interessante, eu estava falando, as pessoas têm uma noção da China absolutamente equivocada, né? Primeiro, a China é um país atrasado, que agora evoluiu muito, né? Para começar, o seguinte, a China, quando nós estávamos ainda catando coquinho, matando tigre de dente de sabre para comer, andávamos nus em bando, a China já tinha uma burocracia. A China é uma civilização que tem 5.000 anos, né? Os chineses, eu vou dar só 3 coisas que os chineses inventaram, só 3, porque tem mais. Mas eles inventaram o papel, inventaram a pólvora e inventaram a bússola. Então dizer que chinês é atrasado, chinês é atrasado picas. É uma civilização importantíssima que tem, na verdade, todo um arcabouço cultural. A China não é comunista, jamais foi, nunca será. A China sempre foi confucionista. A ideia de organização social da China, ela se baseia na filosofia do Confúcio. Que é qual? Cara, aí ele escreveu... Agora ele tem um livro milenar. O fato é que a China, por exemplo, criou uma escola de burocracia que tem mais de 1000 anos, que todo mundo... É uma outra organização social. Mas no confucionismo tem uma coisa assim, mesmo que você saiba que você não vai conseguir, você ousa fazer. A China... O nome da China, né, quer dizer o Império do Centro. A China são várias etnias. A principal é a Han, etnia Han. Para a China, nós somos bárbaros. Quem somos nós? Os que não chineses. Eles são bárbaros, nós somos bárbaros, não no termo nós somos primitivos. Nós somos bárbaros porque somos não chineses. Os gregos, os romanos diziam que eram bárbaros, aqueles que não eram nem gregos nem romanos, eram bárbaros. Porque falavam uma outra língua, não é que eles fossem, era uma outra coisa. A China ela está importando, para a China o que interessa é a China. A China não quer dominar o mundo, não passa isso na cabeça deles. É diferente. Você entender uma cultura diferente da sua, a gente querer entender uma outra cultura com os parâmetros e os olhos da nossa própria cultura. Sim, por isso que é muito difícil. Existe essa confusão e existe uma tese conspiracionista por trás da China, de que eles vão dominar, que eles estão fazendo a vacina, que o comunismo está chegando. É por isso que primeiro, eles não são comunistas. Cara, quando eu fui na China, eu juro, o Petri, eu nunca vi tanta Lamborghini, eu nunca vi tanto Bentley, eu nunca vi tanto Rolls Royce na minha vida. Se aquilo lá é comunismo, cara, então eu não sei o que... Que ano foi isso que tu foi lá? Foi 2010, a última vez que eu estive na China. Mas eu lembro que existia um papo também que eles estavam se abrindo para o capitalismo. Isso é muito moderno. Não é essa tese também não faz sentido? A China é o que chamam de capitalismo de Estado. É o capitalismo de Estado, ou seja, a economia é capitalista, mas o Estado é socialista. O aparelho de Estado é socialista. Mas isso existia antes do Mao Tse-tung. Isso existia antes da China comunista. O aparelho de Estado chinês, ele é muito sofisticado e muito antigo. A burocracia chinesa é uma coisa que tem 5.000 anos já. Eles têm uma escola de burocracia que é muito foda de entrar.
Tem nego que estuda anos e anos e anos para poder entrar nessa escola de burocracia, que você tem que ter uma formação filha da puta de filosofia, de história, de matemática. Você tem um exame anual, e se você entra para essa escola de burocracia, você vira um burocrata do Estado. É tipo uma faculdade para ser funcionário público. É uma faculdade, mas não um funcionário público na concepção brasileira de funcionário público. Porque lá o funcionário público, ele é do Estado, ele não é do governo. O governo ele passa, o Estado fica. Entendi. Então ele é um funcionário do Estado. Os governos mudam, ele é um funcionário do Estado. Ele trata do aparelho de Estado. E ali ele é, digamos assim, é a elite, é a nata da sociedade chinesa. Entendeu? E ele pode ou não ser do Partido Comunista Chinês. Normalmente até são, mas cara, é muito diferente. Da mesma maneira, se você for estudar, né, as sociedades árabe-muçulmanas, cara, é um troço doido, não é maluco, porque os paradoxos são maiores ainda, porque os caras são totalmente fundamentalistas, são totalmente retrógrados, mas usam aparelho celular. Sim, existe uma contradição aos nossos olhos, pelo menos. Total, né? Não, eles tratam mulher, por exemplo, as nossas feministas precisavam fazer um estágio num país árabe muçulmano para ver como é que a mulher é maltratada. Eu fiquei chocado, cara, é uma coisa assim inacreditável. Tu já foi lá? Já foi Arábia Saudita, Jordânia. O que tu viu lá de mais saliente, que é muito ao contrário da nossa cultura, assim? Cara, é muito diferente. Eu nunca me esqueço, eu estava no Egito e, para começar, no Egito eu estava com a minha mulher e eu tinha um guia lá, que era um professor universitário, um cara culto, inteligente e tal. Ele ignorava a minha mulher, ignorava. Minha mulher perguntava uma coisa, ele ignorava. Eu que tinha que perguntar para ele respondia para mim. Né? A mulher lá ignorada como um ser. Né? Ele era um professor universitário, um cara culto e tal. Aí teve aquele, não sei se você lembra daquele episódio de um dinamarquês, um cartunista dinamarquês, fez uns desenhos sacaneando Maomé. Sim, eu lembro. Aí foi lançada uma fatwa. Né? Uma fatwa é uma sentença de morte. Né? O Ayatollah, Marcelo Madureira insultou o Maomé, insultou Alá, então eu lanço uma fatwa contra ele. O que quer dizer isso? Qualquer muçulmano que encontrar o Marcelo Madureira na rua e matá-lo, imediatamente vira um santo, vira um mártir. É o que aconteceu com aquele escritor também, Salman Rushdie, né? Qual dos dois foi o do Charlie Hebdo? É o dinamarquês, né? Que escrevia na revistinha. Não, isso foi na França. Esse é outro caso. Esse nem, o Charlie Hebdo já foi, nem teve uma fatwa. Aí nego já nem teve. A fatwa é uma coisa assim, vai o Ayatollah pra televisão e fala, o fulano de tal, esse foi um dinamarquês, fez uns desenhos sacaneando Maomé, e lançou uma fatwa aí, o fulano, um muçulmano que chegar e matar esse cara, esse infiel, vai ser declarado mártir e santo. E pegaram ele? Não pegaram, porque o cara ficou lá na Dinamarca, cercado de... O Salman Rushdie também, ele vive na Inglaterra, cercado de segurança, porque a fatwa pode ser retirada também, mas até hoje não retiraram. Mas o fato é o seguinte, aí eu fiquei discutindo com esse professor de noite, falei, na nossa civilização, na minha sociedade, a gente faz piada com Jesus Cristo, com Moisés, com tudo que é santo, com tudo. Não é uma ofensa. Não é uma... Ele falou, não, mas na nossa aqui, o cara ofendeu Maomé. Não pode. Ele realmente tem que ser sacrificado. Isso Aí a gente ficou conversando isso, eu falei, mas na nossa sociedade isso é uma coisa que é perfeitamente aceitável. Agora, na nossa sociedade, por exemplo, o jeito que vocês tratam as mulheres é absolutamente inaceitável. Eu não consigo entender. O fato é que no final da noite, né,
a gente concluiu que, porra, eram sociedades completamente distintas e meio impermeáveis e que a gente tinha que aprender a conviver sem ter que se impor uma na outra, entendeu? Sem que haja uma supremacia. Mas isso não é simples, né? Eu já vi até manifestações de mulheres muçulmanas combatendo a ocidentalização do Islã lá em Londres. Lá. Elas querem usar burca e elas aceitam o que está rolando. Então a gente olhar com nossos olhos o que está rolando lá é muito difícil porque às vezes não é tão estressante para eles como a gente imagina que é. Não, aí eu acho o seguinte, ela quer morar no Ocidente com os hábitos culturais Sim, aí tem esse ponto também. Né? Se ela quer morar em Londres, ela tem que viver como se vive em Londres. Sim, sim. Se ela quer manter os hábitos culturais dela, ela que more lá em Riad, more lá em Amman, na Jordânia, mora no Cairo. Eu quis dizer mais sobre a própria mulher aceitar usar a burca e ser subjugada. Ela nem vê isso como uma subjugação. Né? A burca, na verdade, que tem vários tipos, né, de roupa. A burca é aquela que as mulheres que usam mais no Afeganistão, né? Eu tive no Afeganistão também. A burca é aquela toda fechada que só tem aquelas rendinhas na cara, não vê nada da mulher, nada. Só vê aquelas rendinhas. A burca tem duas cores, é azul ou branca. E ela significa alguma preta. Coisa? Cada cor? O branco lá é luto. O azul é o comum e o preto é mais para velha. E o interessante é que eu também estive lá com a minha mulher e ela não usava burca no Afeganistão. A gente andou pelo interior do Afeganistão, ela não usava burca. E aí a gente estava brincando com umas crianças, bem no interiorzão do Afeganistão, aí um menino veio para ela, olhou para ela assim e falou: "Você é homem ou mulher?" Porque ela não usava burca.